Olá, bom dia pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Me chamo Fernanda, sou professora da Rede Municipal de Pesqueira, tá? E hoje trago para o 6º ano uma revisão da 2ª unidade da disciplina de matemática, tá? Onde vocês já viram probabilidade e estatística, grandezas e medidas. Dentro das grandezas e medidas, nós vimos medidas de tempo, área e perímetro. E por fim, nós vimos, o nosso último assunto foi reta numérica. Então hoje nós iremos fazer uma revisão desses conteúdos para que nas próximas semanas vocês dêem início às avaliações de vocês. Nessa primeira questão aí, trata-se de uma questão de probabilidade estatística, onde nós temos um gráfico. Esse gráfico foi uma análise feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tá? Onde ele fez um levantamento das pessoas de 10 a 17 anos de idade que trabalharam nas grandes regiões no ano de 2000 e de 2010. Então, observem aí o gráfico, essa partezinha que está de azul representa o ano de 2000 e essa parte laranja no nosso gráfico representa o ano de 2010. Na letra A, nós temos aí a seguinte pergunta: qual é o título desse gráfico? Então, o título do gráfico são as pessoas de 10 a 17 anos de idade ocupadas na semana de referência nas grandes regiões no ano de 2000 e de 2010. Qual é a fonte de informação? Quem nos traz essa informação no gráfico? Então, quem fez esse levantamento, essa pesquisa, foi o IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é a resposta da letra B. Na letra C diz assim: esse gráfico favorece a comparação de dados. Quais dados estão sendo comparados? Então, qual foi a intenção do IBGE? Qual foi o motivo dessa pesquisa? O motivo dessa pesquisa foi fazer um levantamento das pessoas de 10 a 17 anos que trabalharam durante o ano de 2000 e de 2010. Na letra D pergunta: o trabalho dessa faixa etária aumentou ou diminuiu no Brasil entre 2000 e 2010? Então, ao observarmos o gráfico, nós vemos aí que no ano de 2000 está pintado de azul e o ano de 2010 está pintadinho de laranja. Então, a faixa azul, ela está maior do que a laranja. Logo, diminuiu, né, gente? Porque se a faixa laranja tivesse maior que a azul, aí sim tinha tido um aumento. Mas entre o ano de 2000 e 2010, diminuiu esse quantitativo aí de trabalhadores. Na próxima questão, onde nós vamos falar sobre medidas de tempo, diz assim: Marcela começou a estudar às 8 horas e 20 minutos e terminou às 12 horas e 50 minutos. Então, durante quanto tempo ela estudou? Desculpa. Então, para sabermos, o que nós fazemos? Nós pegamos o horário que ela terminou de estudar, que foi às 12h50, e subtraímos do horário que ela iniciou os estudos, que foi às 8h20. Ao subtrairmos 8 horas e 20 minutos de 12h50, nós obtivemos aí 4 horas e 30 minutos. Então, Marcela estudou durante 4 horas e 30 minutos. Esse foi o tempo de estudo de Marcela. Na outra questão aí, onde nós vamos tratar de área e perímetro, diz assim: qual a área e o perímetro de um campo de futebol? De base 25 metros e altura 5 metros. Então, temos aí a imagem, né, do campo, onde mostra 5 metros de altura e 25 metros de base. Lembrem-se, para calcular o perímetro, nós somamos todos os lados. E aí, como de base nós temos 25, então nós temos 25 duas vezes, porque nós temos dois lados aí que medem 25 metros. E vamos somar com os outros dois lados, que medem 5 metros. Então, 25 vezes 2 me dá 50, somado com 5 vezes 2, que me dá 10. Então, meu perímetro aí vai ser de 60 metros, tá? E a área, para calcularmos a área, lembrem-se da fórmula: a base vezes a altura. Quem é minha base? 25. Quem é minha altura? 5. Então, 25 vezes 5
nós temos aí de área 125 metros quadrados. Ou seja, a resposta certa é a letra C, pois o campo de futebol tem de área 125 metros quadrados e de perímetro 60 metros. Nessa questão diz assim: Leda foi ao supermercado levando 2 notas de R$100. Pagou por sua compra e recebeu R$15,50 de troco. Então, qual foi o valor da compra de Leda? Vejam só, para a gente descobrir isso, primeiro a gente precisa saber quanto foi que Leda levou para o supermercado. Então, observamos que 2 vezes 100 corresponde a R$200. Então, Leda levou ao mercado R$200. Como ela obteve de troco R$15,50, nós vamos subtrair esse troco pelo valor total que ela levou ao supermercado. Daí, a gente descobre o valor da compra de Leda. Então, ao subtrairmos R$15,50 de R$200, nós obtivemos aí R$184,50. Então, o valor da compra que Leda fez no supermercado foi de R$184,50. Silvio comprou uma geladeira por R$1.281. Ele deu de entrada R$450 e o restante foi parcelado em 3 prestações mensais. Então, qual o valor dessa parcela? Para a gente descobrir o valor dessas parcelas, o que nós devemos fazer primeiro? Pegar o total da geladeira, que foi de 1.281, e subtrair desse total o valor de entrada que ele deu, que foi de 450. Ao subtrairmos 450 de 1.280, nós aí obtemos como resultado R$831. Como ficou ainda 3 parcelas, então nós vamos dividir esse valor de R$831 por 3. E ao dividirmos, nós obtivemos aí R$277. Ou seja, a geladeira custou R$1.281. Silvio deu de entrada R$450 e ficou 3 prestações, 3 parcelas de R$277. Por fim, aí, nós fazemos uma questão de reta numérica, tá? Onde pede pra gente colocar aí, dentro dos quadrados, esses números em um dado. E aí nós temos a raiz de 2, 11 quartos, 3,1, menos 1/5 e menos 3 meios. E temos uma reta aí numérica com o eixo no 0, lados positivos e lados negativos. Então, a raiz de 2, nós sabemos que é maior do que 1, porque a raiz de 1 é 1. E também sabemos que a raiz de 2 é um número menor do que 2. Por quê? Porque se a raiz de 4 é 2... então, a raiz de 2 tem que ser um número menor do que 2. Logo, ao extrairmos aí essa raiz, observamos que o valor dela é 1,414. Então, a raiz de 2, ela vai ficar aí logo depois do 1 e antes do 2. Nesse quadrinho aí, onde está próximo de 1/2, tá? 11 quartos, toda fração é divisão. Então, 11 dividido para 4 é 2,75. Então, quando eu pego 11 fatias de bolo e divido para 4 pessoas, ela vai comer 2 pedaços e mais de 2 pedaços e meio, um pouquinho, tá? Então, esse 11 quartos vai ficar aí depois do 2 e ao lado direito do 3, aí nesse quadrinho, ao lado direito do 3, quase se aproximando do 3. 3,1 é um número maior que 3, então ele vai ficar aí desse outro lado, do lado direito aí do 3. Então, só lembrando, reforçando, 11 quartos vai ficar do lado esquerdo do 3 e 3,1 vai ficar do lado direito do 3. Menos 1/5. Então, ao dividirmos 1 para 5 pessoas, nós temos aí menos 0,2. Então, esse menos 0,2 vai ficar nesse quadrinho aí, gente, do lado esquerdo do 0. Quase se aproximando do 0,
mas não é zero. Menos 3 meios, nós sabemos que é 1 meio, menos 1 meio. Então, menos 1 meio vai ficar entre menos 1 e menos 2. Com isso, nós concluímos as explicações da segunda unidade. Foi só para vocês reverem os conteúdos. Espero que vocês consigam fazer uma boa avaliação nas próximas semanas. E até a próxima aula.